Bem, o título da mensagem é: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu não tinha a mínima ideia de que esse texto pudesse nos levar, como eu espero, nos leve, porque me levou a examinar mais detidamente o texto. E eu disse hoje de manhã que nunca havia pregado aqui, ou em nenhum lugar, eu não me lembro. É claro que a gente, em várias mensagens, usa um ou outro verso num contexto de uma mensagem diferente. Já usei várias vezes esses textos aqui na apresentação de crianças, mas é a primeira vez que eu prego sobre ele. Pelo menos eu não me recordo de tê-lo feito antes. Mas nos tempos do Velho e do Novo Testamento, isto é, no período do Velho Testamento e da igreja nos seus primórdios, mulheres e crianças não eram contadas e poucas vezes foram mencionados nas muitas genealogias que nós encontramos nos livros do Velho Testamento e em algumas partes do Novo Testamento. Um exemplo só no Velho Testamento, no registro do povo que saiu do Egito, Êxodo 12, 37, diz assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Contaram os homens, as mulheres e as crianças não foram contados. Normalmente não se fazia isso. Isso tem alguma explicação que iremos ver já já. Um exemplo no Novo Testamento. Depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, conforme o registro no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 21, diz assim: e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vocês viram que não temos nenhum registro do número de mulheres e de crianças. Seria o caso de perguntar: e hoje como é que nós vemos as crianças? Elas são realmente importantes? Eu não vou falar das mulheres, não. Meu texto são 3 versos, se não me engano, né? Marcos 10, 13 a 16, 13, 14, 15, 4 versos. Muito bem. E a pergunta é: como é que hoje nós vemos as crianças? Elas são importantes? Elas são valorizadas? Ou são negligenciadas? Ou são até menosprezadas? Elas são bênção ou elas atrapalham? Quando Jesus quis ensinar aos seus discípulos a humildade, ele tomou uma criança e a trouxe para junto de si. Lucas 9, 46 diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Esse tipo de discussão parece muito mais coerente para crianças, não é? Imaginem adultos discutindo quem deles é o maior. As crianças que gostam de fazer comparações entre si, mas ver isso em adultos é algo que realmente nos dá a ideia de quão carnais eram os discípulos de Jesus também. E
nenhum ser humano é muito diferente disso aqui não, porque às vezes o ser humano não expressa, mas bem que no íntimo ele pode questionar isso. Quem aqui é o maior? Sou eu? Ou é fulano? Quem é? O texto continua no verso 47. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Os irmãos veem como é que as coisas no reino de Deus são diferentes. No mundo, grande é quem aparece, quem é estrela, quem tem status e quem sobressai pelas suas riquezas, pelos seus bens, por aquilo que essa pessoa ostenta ou manifesta, ou até mesmo pela sua capacidade intelectual, pela sua cultura. Mas Jesus disse: porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quando Jesus falou isso, o contexto, nós já vimos anteriormente, é o contexto de servir. Porque no conceito humano, servir não é uma coisa que as pessoas acham legal. Bom é quem está mandando, bom é quem está por cima, e não quem está por baixo. Isso no conceito e no sistema do mundo. Mas, então, por isso, as crianças não eram contadas, não foram contadas no Velho Testamento, não foram contadas no Novo Testamento. E isso nos faz entender que aqueles que contavam as pessoas não julgavam importante contar as crianças. Quem valoriza as crianças hoje? Possivelmente, normalmente, os pais, com algumas reservas e exceções. Normalmente, os pais deveriam fazê-lo. Os pais tinham e têm a responsabilidade de cuidar das crianças com todo o empenho. São Deuteronômio 6, a partir do verso 1. O povo está prestes a entrar na terra prometida e Moisés faz um discurso que parece ser enorme e não sei se foi de uma vez, se foi de duas vezes ou se foi de muitas vezes. Mas o fato é que aquilo que foi dito e registrado no livro de Deuteronômio foi dito por Moisés quando o povo ia entrar na terra prometida. E antes que ele deixasse esse mundo para estar com o Senhor. Então, no capítulo 6, versos de 1 a 7, nós lemos assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, agora veja, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos,
temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. A promessa de longevidade, no contexto do Velho Testamento, eu creio que do Novo não é diferente, porque eu posso citar texto do Novo Testamento em que isso é dito. Posso citar agora, Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, está lá a promessa. Mas o verso 3 ele continua: portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Coração de quem? Dos pais. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, ou seja, o tempo todo. A questão que a gente tem que levantar é quanto tempo os pais de hoje têm para os seus filhos. Quanto tempo eles gastam com os seus filhos, falando com eles, ou eles estão no celular, e os filhos também no celular. E aí? O que acontece? Não acontece nada. Não há relacionamento. Os relacionamentos são virtuais. Isso não educa filho, isso não ensina filho, isso não transmite valor a nenhum filho, a nenhuma criança. Provérbios 22:6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se queremos adultos tementes a Deus, isso tem que ser ensinado às crianças, por seus pais em primeiro lugar. Depois nós vamos falar da igreja. Salmo 44, de 1 a 3, diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Talvez o salmista esteja se referindo aos pais, dos pais, até chegar lá naqueles que viveram estas experiências e que passaram nas de pais, de pai para filho, e para o neto, para o bisneto, porque foi isso que o Senhor determinou e que o Senhor disse lá em Deuteronômio, no primeiro texto que eu li. Onde ele diz: você vai falar para os seus filhos, para que chegue aos filhos dos seus filhos e assim por diante. Então, o salmista aqui está dizendo, muito tempo depois: ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. De quem eles ouviram? Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais,
Por que que Deus fez isso? Porque aquele povo tinha atingido o limite daquilo que Deus podia suportar. Então ele trouxe o povo dele para possuir a terra. E os habitantes da terra tinham que ser expulsos. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra. Ou seja, não foi pela força, não foi pelo poder humano. Nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa. E o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Que história nós temos para contar para os nossos filhos? O que estamos ensinando para os nossos filhos? Estamos contando as histórias da Bíblia? Estamos contando a nossa história para eles? Estamos dizendo o que o Senhor fez, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor acudiu, como o Senhor socorreu, como o Senhor deu vitória, como o Senhor se manifestou de forma graciosa e poderosa? Hoje cedo citamos, eu volto a citar, Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Filho precisa ser criado. Eu já disse aqui algumas vezes, eu tive um irmão muito amado. Ele era diácono da Igreja Memorial Batista de Brasília. E no tempo que eu estive lá, e tivemos a oportunidade de estar com eles muitas vezes, ele com a sua família, ele disse assim: olha, eu fui criado que nem batata, que joga e nasce assim. Eu não sei como é que batata nasce, mas que é muito fácil de batata nascer. É isso mesmo? É isso. Sim, pois é. Ele falou assim: ó, a gente era criado igual batata, ninguém estava nem aí para a gente, porque era, primeiro, muitos filhos, e a gente foi criado de qualquer maneira. E eu creio que hoje, por causa dos avanços tecnológicos que nós temos, os filhos talvez estejam sendo criados que nem batata. Criados não, plantados e nasce, é o que vier. Então agora nós vamos entrar no texto, né? Por que estamos falando isso? Porque o texto que vamos examinar agora diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Possivelmente quem trouxe aquelas crianças, porque queria que Jesus as abençoasse, seriam os pais dessas crianças. Supomos, imaginamos, o texto não nos dá essa informação. Uma outra versão diz assim: então trouxeram algumas crianças, outra versão não, outro texto, agora é Mateus. Mateus diz assim, 19:13, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Qual a diferença que tem em abençoar, impor as mãos e orar por elas? Eu não vejo nenhuma diferença. Então, foi assim que Mateus escreveu. E Marcos disse a mesma coisa, simplesmente dizendo. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. E Mateus diz, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam.
talvez pensassem, como muitos hoje, que crianças atrapalham, incomodam, tiram a tranquilidade. É claro que uma pessoa da minha idade, daí para frente, ou até antes disso, não suporta correr atrás de uma criança, brincar com ela, como anteriormente poderia ter sido feito. Mas eu e a Ana Bia já temos percebido com os netos, os dela e os meus, que eles dão uma canseira na gente que não está aí. Principalmente os dela, que são bem mais novos do que os meus. E ela tenta brincar, correr atrás, mas ela fica exausta. Mas ela quer estar com eles. Mas ela fica um bagaço para estar com os netos. Mas o que pensavam os discípulos? Talvez eles pensassem, como já dissemos, que as crianças são um atrapalho. Talvez pensassem que estivessem agindo como guardiões do Senhor Jesus. Não é assim que fazem os seguranças? Mas a reação de Jesus não foi esperada pelos seus discípulos, com toda certeza. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Eu imagino que os discípulos devem ter ficado assim, com cara grande, né? Porque eles não esperavam essa atitude e reação de Jesus. Lucas 18:16 diz assim: Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, basicamente a mesma coisa. Mateus usa a expressão reino dos céus, porque é essa a expressão que ele usa, porque ele está escrevendo sobretudo para os judeus, e ele usa essa expressão. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aparentemente, nós temos a impressão de que Jesus está afirmando que todas as crianças herdam o reino de Deus automaticamente. Será que é isso mesmo? Será que toda criança tem como herança automaticamente o reino de Deus? Toda criança cresce, gente. Ela tem o reino de Deus quando é criança, depois pode perder? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, para que nós estejamos antenados quanto à nossa responsabilidade quanto às crianças. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós podemos depreender que a criança não é salva automaticamente. Por que ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Gálatas 3:22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Ou seja, é todo mundo pecador. Ninguém é melhor do que ninguém. Davi diz no Salmo 51, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo não é que a mãe dele vivia no pecado, como muitas vezes, como se fosse uma mulher à toa. Ele não estava dizendo isso, não. Ele estava dizendo que ele nasceu em iniquidade, porque a mãe dele era pecadora, como todo ser humano é. E em pecado me concebeu a minha mãe, e por isso ele nasceu pecador. Por isso ele precisava de salvação, assim como as crianças também precisam de salvação. Está certo, Eunice, com a teologia? Porque senão a gente vai deixar eles crescerem igual batata. Eles vão achar o caminho deles. Deixa eles viverem, eles vão tomar a decisão. Olha, isso não existe na Bíblia em lugar nenhum. Isso é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que não quer ter trabalho. Quem tem filhos deve saber que filhos dão trabalho. Seja o pai, seja a mãe, muitas noites sem dormir, muitas noites preocupados, inquietos. Eu lembro que o Paulo Henrique, um dia, eu morava em Brasília nessa época, e nós fomos a Belo Horizonte visitar os meus pais, e eu morava lá em Brasília, e eu não... nessa época eu era comerciante lá. E eu lembro que nós íamos de ônibus. E quando estávamos voltando novamente para Brasília, o ônibus quebrou na estrada. E naquela época era muito comum o ônibus quebrar na estrada, mas quebrava assim, de montão. E não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu. Então você tinha que... Era de noite, a gente viajava de noite. Eram 12 horas de viagem. E às vezes uma viagem pavorosa, porque os motoristas não tinham limite de velocidade. Mandavam ver mesmo. E eu ficava com o coração pequeno. Mas aí o ônibus parou. A criança está dormindo quando está sendo embalada. Quando para, as pessoas começam a conversar, elas acordam. Ele acordou, e o que eu tive que fazer? Para não incomodar o pessoal do ônibus, eu tive que sair e ficar na estrada, carregando ele para lá e para cá. Lembro disso, isso ficou marcado, mas não fiz isso achando ruim, não. Fiz isso numa boa. E ele ficou bem comigo, e algumas horas depois chegou o ônibus, que ia substituir aquele, a gente seguiu viagem. Então, criança dá trabalho. Aliás, esse é o dos menores, né? Tem enfermidades, tem problemas na escola, tem... Olha, uma série de situações que vão surgindo, graças a Deus elas surgem devagar, não surgem de uma só vez, vão surgindo aos poucos, senão você já pirava logo de vez, nem pensava em
casar e muito menos em ter filhos, né? Mas graças a Deus a gente quer, a gente tem, e Deus dá graça para a gente viver cada situação. Eu não sei se já li, mas eu vou ler outra vez, eu acabei me entrando por outro caminho. Gálatas 3:22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então, as crianças precisam crer. Atos 4, 11 e 12. É a primeira pregação do apóstolo Pedro depois do dia de Pentecostes. Aliás, não é a primeira não. Aqui não é mais. A primeira foi no capítulo 2. Aqui ele está pregando, se não me engano, para o Sinédrio. Diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores normalmente eram os líderes religiosos, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal da construção do reino ou da igreja. E ele acrescenta: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome ele já citou no verso anterior, é Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus a fez pedra de esquina, a pedra principal. Então, o que Jesus quis dizer quando afirmou: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Para entendermos isso, logo depois de dizer isso, Jesus continuou: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus está dizendo aqui é que as crianças são dóceis, e elas recebem com alegria, sem embaraço, sem arrazoados, sem argumentos, sem muita explicação, o reino de Deus, crendo em Jesus. Assim, Jesus, ao afirmar porque dos tais é o reino de Deus, ele disse que elas são sensíveis ao ensino das coisas de Deus e o recebem sem questionamento. Alguém vai dizer: mas eu não tenho que questionar? Não tem, não. A fé não questiona, a fé crê. Não é que você crê no escuro, não é crer no escuro, é crer na palavra de Deus. E quando você crê, há o testemunho aqui no seu coração. Então, o texto diz, por isso, logo depois, em Lucas 18:17, Jesus diz: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então vamos lá, as crianças são como esponja. Elas absorvem tudo que lhes é ensinado, quer por palavras e principalmente pelo exemplo de seus pais e dos adultos, que podem influenciá-los quer para o bem, quer para o mal. Durante a vida de uma criança, os pais têm o maior tempo com elas, mas elas acabam sofrendo influências de professores, e hoje, mais do que nunca, temos que ter muito cuidado com uma coisa que chama internet, né? Porque as crianças hoje têm acesso, nós vamos falar já mais sobre isso. Então,
cabe principalmente aos pais ensinar-lhes o caminho do Senhor. Por quê? Para que outros não venham a fazê-lo, no sentido inverso. Uma pesquisa que eu encontrei no site da APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças, mostra que 1% das pessoas são salvas antes de 4 anos. Eu posso dizer para vocês que eu evangelizei o Paulo Henrique quando ele tinha 4 anos de idade, e ele aceitou Jesus. É claro que não ficou só nisso, depois foi feito discipulado quando ele tinha mais idade, mas ele está quase que nessa estatística do 1%. É difícil. É só 1% de pessoas que são salvas antes dos 4 anos. Aliás, não foi nem antes, quando ele fez 4 anos, eu fiz questão de apresentar para ele o plano da salvação e levei-o a fazer uma oração recebendo a Cristo. Mas a estatística diz que 85% das pessoas são salvas entre os 4 e 14 anos. 4 e 14 anos. 85%. Então vocês vejam qual é a responsabilidade que você, pai, você, mãe, e você, igreja, tem com as crianças. Nós queremos ganhar o mundo, mas se não ganharmos as crianças, o mundo não será alcançado. Meu pai, o negócio é muito sério. Essa estatística é confiável, gente, é de fonte fidedigna. Depois, 10% das pessoas são salvas entre 15 e 30 anos. E 4% das pessoas são salvas depois dos 30 anos. Então, os irmãos vejam, a menos que nós eduquemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles podem tomar um caminho diferente. E depois, para trazê-los de volta, não é fácil, não. Por isso nós temos que investir nas crianças. Investir em oração, investir em tempo, em dedicação. Uma das nossas maiores necessidades na igreja é o cuidado com as crianças. Isso muitas vezes é terrível para um pastor. Provérbios diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu já contei a minha experiência aqui. Eu aceitei Jesus com 9 anos. Levantei a minha mão consciente, fui batizado aos 9 anos e 9 meses, lá na primeira igreja batista de Belo Horizonte, por um pastor que, depois que ele saiu da igreja, foi morar em Brasília, eu visitei muitas vezes antes que ele fosse para a glória. Visitei o velhinho, pois bem, mas ele me batizou. Depois, eu não culpo meus pais confiavam muito nos seus filhos e, olha, eu fazia coisa que lá em Minas a gente chama de arco da velha, coisa que ninguém acredita. Eu fiz coisas que dá até um calafrio. Até subir em viaduto, eu já subi aqueles arcos de viaduto lá em Belo Horizonte, só de pensar nisso dá um frio na espinha. E eles nunca souberam disso. Eu ia com outras crianças, a gente ia pescar peixe em águas insalubres,
onde saía esgoto, saía andando, ia para onde a turma ia, a gente ia, e trazia os peixinhos para casa. Colocava dentro de um balde, um negócio assim, ou uma caixa velha de descarga, que antigamente usavam as caixas de ferro, e lá em casa tinha uma dessas, a gente colocou os peixes ali também. Mas é só pela graça de Deus, porque entrava descalço nesses rios, nesses córregos, onde tinha peixe, mas também não era água boa. E fora outras coisas que eu fiz. Eu lembro que morava num lugar que chamava IAPI. Nós moramos lá 1 ano. Depois que, foi uma situação que nós tivemos que enfrentar e nós mudamos para esse lugar. Alguém cedeu esse lugar para nós morarmos, nós ficamos lá 1 ano. Até meu pai ter condições de mudar para uma outra casa. E nesse lugar a gente subia lá no terraço, andava em cima do prédio, tudinho, e não tinha nada protegendo, não. Brincava lá, corria lá. Hoje, só de pensar, como já disse, é um negócio de doido. Um dia, atravessando a rua, meu irmão, que hoje não está mais conosco, um ônibus passou em cima do pé dele. Ele estava atravessando a rua e o pé dele ficou um bolo assim. Foi meu pai. Foi no hospital e, isso aí é outro assunto. Mas eu só estou mostrando como é que as coisas aconteciam. E isso aí é pouco, tem mais coisa para contar que eu não vou contar agora, senão. Mas, então, é importante que os pais hoje estejam atentos a seus filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. As crianças estão aprendendo a importância das escrituras com seus pais. Como é que isso é aprendido? Se os filhos veem os pais lendo a Bíblia, se os filhos leem a Bíblia para eles, até que eles possam fazê-lo sozinhos. As crianças aprendem a importância de participar dos cultos e eventos da igreja com seus pais. Se os pais vêm, eles mostram para eles que igreja é importante. Por que igreja é importante? Porque é o corpo vivo de Cristo. Quer queiram, quer não. Composta de pessoas falhas, limitadas, imperfeitas, como só nós mesmos somos, não é? Mas é o corpo de Cristo, e foi por isso que Ele morreu por nós. Não porque fôssemos dignos, mas porque Ele nos amou gratuitamente. E aqui é um hospital, onde as pessoas estão sendo consertadas, aperfeiçoadas, e a Escritura usa um termo que chama catartismos, para aperfeiçoamento dos santos. É o lugar onde você conserta, é igual consertar uma rede que arrebentou, você vai costurar e fazê-la ficar apta para pescar outra vez. A importância e o valor que os pais dão à igreja, à oração. Seu filho vê que você ora. Eu não estou dizendo que você tem que abrir a porta e dizer, eu estou orando, hein? Mas ele vê você orar, ele vê que a oração é importante na sua vida, pai, mãe, a palavra, o evangelismo, o discipulado. Eles aprendem isso com vocês, pais. Esses ensinos são absorvidos, já dissemos, como uma esponja. Não é tanto pelo que você diz, é pelo que eles veem você fazer. As crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Na realidade, as duas coisas devem andar juntas, ensino e exemplo.
Versículo 16, então tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Mateus 18, 15 diz assim, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Os pais devem orar regularmente por seus filhos. Eu creio que é bom você impor as mãos sobre os seus filhos, abençoá-los, quer eles estejam acordados, quer dormindo. Abençoe os seus filhos, impetra a bênção sobre eles. Antigamente você chegava na casa de um tio, de uma tia, bença tia, bença avó. Eu não sei se isso usa, eu nunca mais vi isso, ninguém pedindo bênção aqui, em lugar nenhum. Ah, que bom, ainda bem que ainda tem lugar onde isso é feito. É muito importante, gente. Deus te abençoe, meu filho. É importante isso. E é importante que os filhos entendam que é importante a bênção. Ah, pai, você não me abençoou, ore por mim. Aí o pai põe a mão, que maravilha um negócio desse, né? Então, os pais devem pôr as mãos sobre os filhos para abençoá-los e rogar a Deus em favor deles, não só sobre eles, mas também no seu tempo de oração. Os pais devem ouvir os filhos quanto aos seus medos e insegurança e necessidades, as mais variadas que povoam a mente de uma criança. Ninguém sabe que pensamentos. Quando a criança está passando pelo período da puberdade, é um momento muito sério na vida de uma criança, principalmente do homem. Ele quer se autoafirmar e precisa de autoafirmação, precisa ser valorizado, precisa ser encorajado, precisa ser valorizado mesmo. É um momento difícil. Foi difícil na minha vida, não sei na vida de vocês, homens, e não sei como é na vida das mulheres. Francamente, não sei. Acho que lá com as mulheres é mais suave a coisa, né? Mas o menino tem que ser homem e tem que se afirmar como homem e não pode ter medo, não pode ter... Então, isso aí é muito sério. É um negócio muito sério e os pais precisam estar acompanhando os filhos. Se os pais não fizerem isso, o mundo vai fazer. O mundo vai fazer a cabeça dos seus filhos. Se os pais não se dedicarem aos seus filhos com desvelo e cuidado, um pedófilo pode fazer isso. Vai pôr no colo, vai fazer carinho, e depois, só Deus pela misericórdia. Um traficante pode fazer isso. Um malfeitor o fará, um pornógrafo vai fazer isso. Eu ontem ouvi um pedacinho de um vídeo do pastor Josué Gonçalves, quem conhece esse homem? Tá. E como é que é o nome do filho dele? Douglas Gonçalves. Gente boa até demais. Até demais não, ninguém é boa no bom sentido, né, gente? Ninguém é bom no seu Senhor. Mas, então ele estava contando o seguinte, que tudo começou com uma pergunta que foi feita com relação à relação íntima do casal. Mas, lá pelas tantas, ele falou que um pai, em casa, ouviu o filho clamando a Deus e pedindo, Deus me livra disso, Deus me livra disso, Deus me dá livramento, eu não consigo, Deus me livra disso. E ele foi e perguntou, meu filho, ele ouviu o menino não percebeu que ele estava ouvindo. E ele foi
para o filho, e eu ouvi esse vídeo ontem. E ele foi para o filho e perguntou: o que está lhe afligindo, meu filho? Então, o filho disse: olha, meu problema é pornografia. 9 anos. Aí o pai pediu para ver o que ele estava vendo, e ele mostrou. O pai disse que quase vomitou ali, teve náuseas com o tipo de coisa que o filho de 9 anos estava vendo. Então ele perguntou para o filho: quem foi que ensinou isso para você? Aí o filho falou assim: foi meu colega. Então o pai foi na escola, buscou a diretoria e procurou resolver a situação. Aí perguntaram para aquele colega que ensinou para ele: quem foi que ensinou isso para você? Foi fulano. Aí trouxeram, enfim, trouxeram quase que a escola inteira. Um foi ministrando ao outro. Vocês estão entendendo como é que as coisas acontecem hoje? É esse o mundo que a gente vive. Eu não quero assustar vocês, mas quero, abre os olhos e enxerga. Porque as coisas não são fáceis, meu Pai. Concluindo então, Jesus valorizou as crianças. Nós também devemos valorizá-las. É muito triste ver quão pouco caso ainda é feito quanto ao cuidado com as crianças. A criança precisa ser amada, aceita, acolhida. Isso vai fazer com que ela tenha uma boa estima, que ela aprenda a gostar de si. E se ela recebe a atenção dos pais, a hora de escolher um marido, vai procurar um marido que seja parecido com o pai, se o pai anda com o pé no chinelo, né? Se é modelo para a filha, então a filha vai fazer uma boa escolha, porque não vai baixar o padrão, porque tem um conceito mau sobre ela mesma. Então, o primeiro que aparecer, ela vai pegar para não ficar solteira, antes só do que mal acompanhado, viu? Então, se os pais não valorizarem as crianças, se a igreja não as valorizar, o mundo as acolherá com seu sistema e os seus valores, que não são outros senão o do príncipe deste mundo, que Jesus deixou muito claro, é Satanás. Então, vamos pensar nisso. Olha, nós precisamos ter um trabalho com as crianças à noite aqui na igreja. O meu propósito é ter células para crianças à noite aqui. Agora precisamos de pessoas que se disponham. Vai ser um trabalho árduo, mas não tem jeito de fazer nada sem que você tenha que abrir mão de alguma coisa. Então, pense nisso e busque servir a Deus, principalmente vamos valorizar as crianças. Para finalizar, quero ler Mateus 18, 1-5. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Quanto mais velha a pessoa é, mais argumento ela tem para não entregar sua vida a Jesus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe.